Pessoal, antes de começar, ou melhor, antes de começar a aula, né, dar continuidade aqui com os assuntos, eu queria saber se o que a gente viu até agora, né, como é que, se vocês estão conseguindo acompanhar, se estão conseguindo assistir às aulas, e as aulas que se vocês assistiram, se está sendo clara, se conseguiram entender bem. Eu acho que o último assunto que a gente viu agora foi Maquiavel. A gente começou a estudar a política na modernidade, um assunto extremamente importante. E aí nós vimos de início esse contexto da política, dessa nova política, quais as principais distinções entre toda política que adivinha dentro de um contexto de uma filosofia clássica, né, na antiguidade, no medievo, e agora esse novo contexto, quais são as bases que dão estrutura a essa nova forma de pensar, de conceber a política, tá? Inúmeras teorias vão surgir aí, mas quem funda esse novo momento é Maquiavel, né? Um cara extremamente importante, inclusive muito lido atualmente, bem recorrente, né? Nos vários vestibulares, sobretudo no Enem. E nossas últimas aulas a gente fez essa introdução à questão da política na modernidade, esse contexto, como foi, quais foram as bases da política moderna, os principais autores, os principais contextos de forma mais geral. Adentramos no pensamento de Maquiavel, vimos alguns detalhes sobre ele, né, o que de fato é essa política que a gente chama muitas vezes de maquiavélica, mas em que contexto isso se dá, e a partir daí vimos os desdobramentos de sua obra. Hoje a gente pretende adentrar nos contratualistas e a começar por Hobbes, e vamos tentar esclarecer alguns conceitos importantíssimos desse período, como absolutismo, contratualismo, aquela velha frase, né, o homem é o lobo do homem, a partir de Hobbes, e vendo aí um pouco de como vai se desdobrando o pensamento político na modernidade, a partir da filosofia moderna. Mas, antes de fato adentrar nesses conceitos, nesse assunto, eu gostaria de saber o que é que vocês entenderam, se há alguma dúvida sobre o pensamento, sobre as aulas que a gente teve até então, de introdução à política moderna e sobre Maquiavel, tá? Então, gente, me digam aí um pouco o que é que vocês entenderam, né, sobre quais são as principais características da política na modernidade e quais os principais apontamentos do pensamento de Maquiavel. O que é que ele traz de novo, qual é a essência do seu pensamento, o que é que Maquiavel diz a respeito da política. Gostaria de primeiro ouvir vocês aí, dando esse feedback do que entenderam de modo geral desses assuntos. E aí, vamos lá. Diga aí, camarada. O que eu entendi de Maquiavel é que, na visão dele, a política precisa ser muito mais direta, precisa ter um âmbito muito mais realista, de um ponto de vista mais frio do que ético ou moral. Precisa ter uma estratégia no político para se manter e para governar. Como aquele jogo de... Aquele jogo de xadrez dentro da política. Você não pode confiar em ninguém, mesmo no seu aliado mais próximo, porque não é a aliança verdadeiramente profunda. Que também é aquilo de preferir ser amado ou ser temido e buscar o conciliamento entre os dois. Nesse sentido de Maquiavel, que ele busca uma política mais direta, uma política mais friamente observada por cima, ser observada por cima. Perfeito, excelente, né? De fato, ele não está querendo ver como a política deve ser, mas o que ela realmente é, como é que acontece realmente, como é que nós somos e como dentro desse jogo político as coisas vão acontecendo, como é que se dão as relações,
né? E aí vem todos esses desdobramentos que você apontou muito bem. Mas antes de continuar a comentá-los, eu gostaria de ouvir também os demais colegas, o que entenderam a respeito disso aí. Muito bem, Rian. Foi excelente sua contribuição. E aí, o que é que os demais aí conseguiram também capturar, entender, perceber? Vários conceitos aí, né? Temos aí o conceito de virtude, o conceito de fortuna, o porquê, né, dessa questão de ser maquiavélico, as pretensões dele. Tem muitas coisas aí que a gente pode explorar para além daquilo que o colega muito bem falou aí agora. E aí, o que é que os demais pensam? Pode perder a vergonha, não tenha timidez, muito menos medo de errar. Seja sincero, diga aí o que é que você entendeu, abra seu coração aí e conte-nos um pouco aí sua compreensão aí sobre o que viram até então. E também, se não entendeu, professor, eu não entendi nada. Por favor, explique aí. Algum sinal de vida, minha gente? Vocês estão por aí mesmo? Ou vocês estão dormindo com o computador ligado? Dormir. Minha gente, que é isso? Faça isso não. Gostei das discussões que tivemos. Às quais, Lucas, você se refere? Rapaz, eu tô me sentindo totalmente sozinho aqui. Então, das aulas, tá? Bem, é muito importante, gente, vocês darem esse... Beleza. É muito importante a gente ter esse retorno de vocês, né? A gente precisa saber se está atingindo, se está chegando, se está ficando claro, se vocês estão conseguindo entender, porque a gente não está aqui só como um passatempo, né? A gente não pode, eu não estou fingindo de dar aula e nem vocês podem fingir que está aprendendo, né? Assim, a gente precisa de fato, dentro das nossas condições, dentro de todo esse contexto, todas essas limitações, mas buscarmos, né, chegarmos o máximo possível da nossa possibilidade de compreensão, de apreensão, e a gente está aqui para ajudar vocês nisso. Então, para saber se até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso continuar, se está sendo claro no como eu estou caminhando, eu preciso ter esse retorno de vocês também, né? Saber se estão conseguindo entender, se está sendo claro, enfim. E aí por isso que eu, né, peço esse feedback aí, mas aí a gente fica sem ter nem noção se vocês estão aí mesmo ou não, né? Se você realmente fica aí só ouvindo, enfim, é complicado. Mas, né, como quem diz, quem cala consente, então eu vou entender que vocês estão, que tá tudo claro, né, que entenderam tudo e partir para o próximo assunto, tá bom? Mas qualquer dúvida é só falar. Eu estou disposto e disponível aqui para ajudá-los. Deixa eu apresentar a minha... Oi. Só uma dúvida. Vontade. O pensamento de Maquiavel foi o que introduziu, que iniciou a política moderna, foi? Ele criou esse conceito da política moderna? A gente pode dizer que sim. Em que sentido? Todo período de transição tem algo que marca, né? Tem fatores que marcam essa nova forma de conceber, né, a realidade. Por exemplo, se a gente passa do período mitológico para o período filosófico, né? Não é que o mito acaba totalmente, mas existe uma nova compreensão da realidade a partir dos pré-socráticos, a partir de que existe um princípio natural que ordena a realidade, né? Então a gente vê esse marco aí de Tales, por exemplo. Então, assim como foi
Tales, nessa transição do princípio de uma hegemonia do pensamento mitológico para uma hegemonia do pensamento filosófico na Grécia Antiga, a gente pode dizer que Maquiavel é o cara que principia uma nova concepção de política que se dá origem na modernidade. Então, até então, na filosofia clássica, na filosofia medieval, a gente tinha uma política muito idealista por parte dos filósofos, né? Mas Maquiavel é aquele cara que vai, apesar de todas essas idealizações dos grandes filósofos, sobretudo na época medieval, né, dos cristãos, todo aquele dever, toda aquela ética ideal, quando ele vai analisar como realmente as coisas aconteciam, desde a antiguidade até então, ele vai dizer, apesar de toda essa busca por uma política ideal, as coisas não vêm acontecendo assim, não. As coisas vão acontecendo de forma diferente e, na realidade, acontece desse jeito. E se acontece desse jeito, vamos pegar aqui, no fato concreto, como é que se dá as relações, como é que é o mecanismo, como é que funciona de fato essa política, para a gente entender bem e daí construí-la de tal modo que o político possa conservar-se no poder, mas ao conservar-se no poder atender os seus interesses, mas os interesses dos demais, o interesse do seu povo, né? Atender os interesses do seu povo também. Então Maquiavel é sim esse grande símbolo do início de uma nova política, com as características que você mencionou. No caso, ele oferece um outro ponto de vista. Isso. É isso. Isso. Exatamente. Depois de Maquiavel, né, e aí já adentrando em Hobbes, depois de Maquiavel a gente tem um grande momento aí de teóricos, filósofos, que vão iniciar conceitos muito importantes na filosofia moderna. Talvez é aquilo que fica mais explícito, que ganha mais ênfase aí na filosofia moderna, inclusive nessas provas aí de vestibulares, né? Que é justamente os contratualistas. Esse trio aí, parada dura, composto por Hobbes, Locke e Rousseau, né? Hobbes, Locke e Rousseau, eles vão montar aquela chamada política ou filosofia do contrato, o contrato social, né? Ambos já vão estar dentro desse contexto moderno, que se desvincula cada vez mais das raízes do cristianismo, de um pensamento teocêntrico, e cada vez mais vai estar estabelecido aí esse antropocentrismo muito forte da modernidade, que a gente viu também em teoria do conhecimento. Então, isso vai ser uma marca, e a partir desse conhecimento do homem, como é que a gente pode pensar essa vida em sociedade, essa nova política, tá? Tendo como base o Anthropos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, né? Que dentro desses três camaradas a gente começa por Hobbes e a gente vai tentar a partir dele, né, pensar aí essa política moderna e ver as consequências disso, inclusive nos nossos dias atuais, certo? Então a gente pode ver aí o contratualismo e absolutismo dentro dessa filosofia política moderna, começando por Hobbes. Como eu disse a vocês, Hobbes ele vai pensar primeiramente o homem, uma certa antropologia, para pensar a política, para ver qual seria a melhor forma política, ou por que existe a política, por que nos relacionamos da forma que relacionamos hoje, né? Porque existe
um chefe, um líder, um governador, um governo? Por que existe a política de fato? Né? Para que todo esse aparato aí? Por que esse contrato? Serve para quê? Então, Hobbes ele vai parar e pensar, primeiramente, como seria o homem antes de estarmos nesse estado artificial. Qual a natureza humana? Como éramos antes de ser como somos hoje? Onde existe um chefe, onde existem leis, onde existe todo esse aparato político, essa configuração aí na qual nos encontramos. Claro, não na qual nos encontramos hoje exatamente, mas Hobbes está ali no início da modernidade, mas de modo geral o porquê da política, o porquê dessa forma de vida, o porquê do Estado. Pode resumir o porquê do Estado, né? E ele vai pensar como éramos antes deste cenário. Ele vai pensar num estado de natureza, num estado mais original, mais originário do ser humano, né? E aí ele vai falar em dois estados. O estado de natureza é esse primeiro estado no qual nos encontramos enquanto ser humano, enquanto civilização, enquanto sociedade. E depois desse estado de natureza, esse estado só artificial, que é o que a gente se encontra hoje. Por que natureza? Por que estado de natureza? Porque é artificial. Isso a gente vai entender também, né? E aí ele vem com essas perguntas, né? Como somos nós? Por qual motivo existe o Estado? Né? E aí dentro desse contexto dele vai surgir uma figura bem intrigante, que é a do Leviatã. E aí o que é esse Leviatã em Hobbes? Antes de continuar, vocês já estudaram Hobbes em algum momento? Vocês já têm algum conhecimento sobre sua teoria, sobre sua filosofia, algo do tipo, ou não? Vimos em história. Em história vocês já estudaram já? Esse ano, ano passado? Esse ano, no começo do ano, quando a gente estudou absolutismo. Então... Não, esse ano não. Ano passado, eu acho. Então, muita coisa do que eu estou falando aqui, vocês já têm essa noção, né? Uma noção básica. Certo. Deixa eu só aceitar uma pessoa que chegou agora. Seja bem-vindo. Então, à medida que eu for expondo qualquer coisa, vocês também podem, se surgir alguma dúvida, alguma questão, vocês podem falar sem problema algum, tá? Então, o que vai direcionar, o que vai estar na base dessa filosofia desenvolvida por Hobbes é justamente essas questões aí, tá? Ao pensar um homem em sua natureza, ao pensar um homem naquilo que ele é, na sua essência, né? Como nós somos de fato. A princípio a gente tem uma ideia de que nós somos bons, né? A imagem do homem que se tem, sobretudo na tradição anterior à modernidade, né, que é uma parte de uma visão de mundo cristã, é de que o homem é bom porque é uma criatura divina. E Deus não pode ter criado o mal, como a gente viu quando estudou a filosofia de Agostinho, por exemplo. Sendo Deus bom, Deus não pode ter criado o mal. Então, a imagem que se tem de homem até então é que nós somos bons. E que apesar de ter caído no pecado e tal, mas nós somos imagem e semelhança de Deus. E aí a gente vê como Hobbes rompe com uma certa visão do homem. Porque ele vai dizer o quê? Na verdade, a nossa natureza humana, aquilo que nós somos de fato,
como nós agimos e somos revela que nós somos egoístas. A gente só pensa em si. Na maioria das vezes, de início, na maior parte das vezes, a gente pensa em si mesmo. A gente quer satisfazer os nossos desejos, a gente quer satisfazer as nossas vontades, né? E quando esse desejo e essas vontades individuais entram em confronto com demais vontades, com demais egos, quando os egos se batem, isso vira um caos, isso é caótico, porque nós somos individualistas, e aí começa o conflito. Nós temos uma relação geralmente conflituosa, porque cada homem busca o seu próprio interesse. Quando os interesses eles até combinam, tudo bem, mas nem sempre vai combinar. Vai ter um momento que eu vou querer que a minha vontade se sobressaia, que a minha vontade seja exercida. É interessante essa questão porque posteriormente, deixa eu aceitar mais alguém que chegou aqui. Seja bem-vinda. Então, que é isso? Se contrapondo a uma ideia de que o homem é bom, de que o homem é uma criatura divina e que a imagem e semelhança de Deus e por isso é boa apesar de falhar, nós vai dizer não. Se a gente olhar direitinho os nossos comportamentos, a gente pode até parecer ser bom, mas na verdade o que a gente quer é realizar os nossos interesses, né? Nós somos egoístas. E quando há um conflito de interesses, então vai começando aí uma certa ideia de uma sociedade caótica, né? Imagine que todos nós somos livres para fazermos o que quisermos. Partindo do pressuposto que a gente é livre para fazer o que a gente quer, o que a gente bem quer. Só que vai ter um momento que aquilo que eu quero não é aquilo bem que o outro quer. Ou que aquilo que eu penso em fazer vai influenciar diretamente na liberdade do outro. Ou no desejo, no querer do outro. É interessante quando a gente for ver Nietzsche, o conceito de vontade de poder, de vontade de potência. Né? Ou mais para frente, quando vocês verem em sociologia o Weber, né? Essas relações a partir de uma relação de poder, ou seja, de um querer exercer a minha vontade. E isso é uma tradição que já vai da ideia desde Maquiavel e que fica muito claro em Hobbes, que vai ser desenvolvido por outros filósofos. Essa visão de um humano egoísta, individualista, e que a relação é conflituosa. E aí, apesar de todo esse conflito, apesar de querer ser livre e realizar esse desejo, nós temos um certo medo, um certo receio, já que todo mundo pode fazer o que quer, o que é que me pode acontecer? Imaginemos agora, nos colocamos na seguinte situação. Todos nós aqui, vocês estão dentro aí da sala de aula, e vocês podem fazer absolutamente tudo o que quiser. E aí, imagina, situações bem simples, bem bestinhas, assim. Digamos que um traz um lanche, e o outro vai lá e toma. Quer satisfazer o seu desejo, a sua vontade, e vai lá e toma o lanche do outro. Mas ele também quer, ele trouxe, ele levou o lanche ali. E aí, veja, num simples exemplo, como pode chegar aí, né, uma certa relação conflituosa, né? Então, num estado de natureza, na nossa natureza mais essencial,
se nós somos maus, mas no fundo a gente quer ter uma certa segurança. Ninguém quer viver o tempo todo com medo. Porque nesse estado a gente pode estar até o tempo. A gente pode viver com muito medo o tempo todo. Por quê? Porque assim como a gente de algum momento representa uma ameaça, o outro também pode ser uma ameaça para mim. E aí é nesse contexto que surge a frase: o homem é o lobo do homem. Porque por ser egoísta, por ser interesseiro, individualista, e muitas vezes a gente tem dificuldade de admitir essa nossa natureza, né? Mas geralmente pensamos primeiramente em si. Eu estou falando aqui a partir de Hobbes. Vocês podem dizer se concordam ou não, o que é que vocês acham sobre isso, o que é que vocês pensam sobre isso, isso realmente faz sentido ou não para vocês. Seria até bom escutar isso, o que é que vocês pensam sobre isso. Mas ele vai dizer, ó, o homem é o lobo do homem. Essa velha frase que vocês escutam sempre, muito utilizada nas redações por aí, né, de maneira até, tipo, pega essa frase e sai aplicando em tudo quanto é coisa, e muitas vezes sem nem saber o contexto, né, o sentido disso. Ela surge nesse contexto. É muito importante saber esses temas, essas frases, sobretudo para você fundamentar, por exemplo, um seu texto, sua redação. É você saber qual contexto se encontra isso que foi dito. Então aí Hobbes está pensando no estado de natureza. Ele vai dizer, num estado de natureza primário, originário, o homem é individualista, é mau, é egoísta, quer realizar seus próprios interesses, o homem é o lobo do homem. Só que o homem vai sentir a necessidade de garantir a paz, né? Porque ninguém merece estar com medo o tempo todo, ser ameaçado ou ser uma ameaça o tempo todo. Então, o que fazer para garantir a paz? Para que a gente fique sossegado. Como a gente pode se sentir seguro, tanto dentro de uma nação, como também até sobre ameaças externas. Porque imagine, um povo que não tem unidade, pensando aí sobretudo no contexto moderno. Um povo que não tem unidade, a gente vê que Maquiavel diz que liberdade é não ser submetido, submisso a outro povo, ou dominação de outro povo. Então, se o próprio povo vive em conflito, então como esse povo vai ter capacidade de se organizar para se defender de uma ameaça externa, por exemplo, de um outro povo? Então é preciso garantir a ordem, é preciso garantir a paz, é preciso garantir o sossego. E para garantir a paz, para garantir a segurança e amenizar esse medo presente nos homens, os homens estabeleceram entre si um contrato. É preciso que exista um contrato entre os homens, um acordo, onde eles estabeleçam aí condições para que haja uma forma de vida nova, modificada. E nesse contrato, não é todo mundo que tem direito aí de mandar e fazer o que quer. Todo o poder de todos os homens, toda a liberdade, todo o poder, ele é transferido para um só. Ele é transferido para um único homem. E aí é ele que em nome de todos vai reger toda a situação, pensando no melhor para todos. É o que a gente vai chamar essa necessidade de contrato, essa forma de política chamada de contratualismo. É o contrato que os homens fazem, que os permite sair de um estado de natureza para um estado artificial. E aí a gente tem a formação do Estado, tá? A partir de um pacto social. Gente, até aí, tudo bem? Até aqui vocês estão conseguindo entender? Podem responder no microfone, porque agora eu não tenho como ver o chat. Tá? Agora tudo tranquilo. Tranquilo, beleza. O que é que vocês acham aí? Faz sentido aí isso que Hobbes
que Hobbes fala sobre o ser humano, será que a gente realmente é assim, egoísta, conflituoso? E se não tivesse uma lei geral que nos controlasse, nos regesse de alguma forma, seria a maior loucura? Nós realmente seríamos a expressão dessa frase, o homem é o lobo do homem? O que é que vocês acham sobre isso? Eu concordo com isso, porque todo ser humano tem suas vontades. Aí muitas vontades acabam se chocando umas com as outras. Isso gera conflito. Então, naturalmente, a gente pode ser conflituosos uns com os outros, mas também podemos nos unir. É uma predisposição, desde a antiguidade, aos humanos se unirem em grupos para se tornarem mais fortes. Além do individualismo, eu não acho que o humano seja individual, mas que ele é um animal social. Mas, mesmo assim, ainda tem essa questão dos interesses que gera o conflito. Então, digamos que você concorde pela sua fala, aparenta concordar em parte, né? Porque, veja, o contrato, ele não é por uma predisposição de um homem ser sociável, mas é por uma necessidade individual. Para manter a paz e a segurança, é melhor que a gente se junta de alguma forma. Se isso não é possível por um acordo, né, entre todos os homens respeitarem isso livremente, então a gente faz isso sob a tutela de um que vai, né, liderar a todos. E aí você fala, né, uma coisa interessante que a gente vai ver em Kant e em Hannah Arendt depois. O homem pode ser bom ou pode ser mal. Então, na sua fala, é uma possibilidade, uma capacidade do homem ser bom ou ser mal. Então, vai depender das circunstâncias. Pelo menos é isso que você deixou aparentar. No entanto, para Hobbes, há uma certa firmeza na posição de que o homem ele não é bom, né? Ele é realmente egoísta. E aí, como ele quer conservar a sua paz e ficar sossegado, então vamos fazer um contrato para que, de modo geral, a gente consiga cada um ter, de certa forma, essa segurança. Entende? Entendo. Não sei se mais alguém gostaria de emitir a sua... fazer sua contribuição, opinião. Vamos lá. Na medida que se sai pelo contrato, pelo pacto social, de um estado de natureza para um estado artificial, que é onde se impõe, de fato, essa nova forma de vida a partir de uma política, a partir de um grande estado, nós temos aí uma transferência total do poder, porque os poderes individuais, as liberdades individuais, ela é colocada na mão de um governante, que vai ter um domínio absoluto, né? Isso a gente chama de absolutismo. Por quê? O absolutismo. O que é o absolutismo? É justamente essa capacidade que o governante tem de agir em nome de todos. Porque todos confiaram a ele essa liberdade, esse direito. E aí, se de repente o governante ele toma alguma decisão, se de repente ele toma alguma postura, eu concordando ou não, eu atribuí a ele, uma vez que eu o escolhi, né? Eu atribuí a ele a possibilidade de decidir por mim. Na medida que eu atribuo a ele a possibilidade de decidir por mim, ele agindo conforme ou não aquilo que eu penso, ele está agindo em meu nome. Então eu não posso revogar ou reclamar. A não ser que ele faça alguma coisa extremamente absurda
e aí precise ser retirado do poder para ser colocado outro. Mas fora de alguma ação extremamente absurda ou prejudicial ao bem comum, a decisão que ele tomar eu preciso acatar. Né? E qual é o papel desse Estado? Qual é o papel desse governante? Manter a paz. Garantir a segurança do povo. A imagem que se tem do Estado, muitas vezes em Hobbes, é do grande Leviatã, que é como se fosse um monstro, com grandes poderes, né? É uma figura que, se eu não estiver enganado, é até bíblica, né? Que é um grande monstro, é aquele que domina tudo, assim. É uma imagem que se faz do Estado, que quando funciona, ele na verdade não é um grande monstro, mas ele atende aquilo que o povo quer. Ele atende esses objetivos de, a partir desse contrato, manter aí a paz desejada pelo povo. Tá? Garantindo assim uma maior segurança e eliminando esse medo que de início, na maior parte das vezes, no estado de natureza se difunde, né, entre os indivíduos que fazem o contrato e aí transferem ao seu poder para o governante, e aí nós temos aí a formação de um absolutismo político, onde é concentrado todo o poder nas mãos dele, e a partir daí ele governa independentemente das vontades individuais, porque na medida que o indivíduo atribuiu a ele a capacidade de representá-lo, ele está aí com o domínio absoluto do poder, e a gente não pode revogar, a não ser num caso extremo. Tudo bem até aí? Eu espero que sim, né? Então, assim, isso é o básico e o assim, fundamental da gente compreender em Hobbes. Se a gente compreender o que é o contrato, né? Hobbes, que é um autor muito recorrente também, assim como Maquiavel. Se a gente compreender o que é o estado de natureza, que é o estado originário da gente, que é o estado onde geralmente nos encontramos na origem da sociedade, a gente vai perceber, nós somos para ele maus, né? E aí, dado o nosso estado de natureza, nós estabelecemos um contrato para garantir a paz. E aí é o que a gente chama de contratualismo. Esse contratualismo, ou seja, esse pacto social, vai dar início ao Estado. Um Estado artificial. Por que artificial? Porque não é natural, não é o nosso estado de natureza original. Nós não nascemos, nós não chegamos na sociedade. A primeira sociedade não foi assim. O Estado, as leis, é o que a gente criou para poder sobreviver da melhor forma, garantindo assim nossas vidas, nossa paz. Formamos esse pacto. Professor, só uma dúvida. Oi. Qual é a dúvida? Qual é a diferença entre o contrato social e o pacto social? Entre o quê? Desculpa, não entendi. Entre o pacto social e o contrato social. Não tem diferença. O pacto ou contrato social, aqui eu estou trazendo na mesma perspectiva, que é o quê? Essa necessidade de existir um acordo. O pacto, o contrato, é no sentido de um acordo entre os homens de transferirem o seu poder para a mão de um governante, para que ele assim possa agir por todos e garantir a paz. Entendo. Obrigado. Eu pensei que eram coisas diferentes. Não. E aí nós temos nesse sentido o absolutismo político, tá? E essa grande imagem do Leviatã que tudo domina, que tudo controla,
mas que ele faz isso por decisão do próprio povo, tá? Bem, Hobbes ele é o primeiro do que a gente vai chamar das teorias contratualistas, né? Nas próximas aulas a gente vai ver um pouco de Hobbes, de John Locke e também de Rousseau. Apesar de serem todos contratualistas, estarem nesses aspectos, existem diferenças na base, né? Por exemplo, Hobbes diz que o homem é mau. Rousseau vai dizer que não. O homem ele é bom. A sociedade é que o corrompe. Hobbes vai dizer que o que queremos dizer é que por sermos mal queremos garantir a nossa paz. Com Locke vai surgir essa questão do direito natural, né? Que é o direito à vida, que é a nossa primeira propriedade. E a noção de propriedade surge aí em Locke, e a gente vai ver que ele é um dos primeiros, que ele, por muitos, é considerado o primeiro filósofo de um certo liberalismo e tal. Vai ser muito importante, esses teóricos vai ser muito importante para a ciência do direito também, porque todo direito natural ele muitas vezes parte daí, tanto de alguns medievais, como Tomás de Aquino, por exemplo, já está presente a ideia de direito natural em Tomás de Aquino, mas aí em Locke também, e a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Eu espero que tenha ficado claro, que não sei se há alguma dúvida. Como eu falei, são as ideias básicas, as noções principais que a gente precisa agora no momento para ver sobre esses autores, uma ideia geral da política nesse período. Se não tiver alguma dúvida, né, a gente fica por aqui, tá? E na próxima aula a gente traz um pouco de Locke, se der tempo Locke e Rousseau na mesma aula, para depois a gente fazer alguns exercícios, algumas fichas de atividade sobre esses camaradas. Gente, tem muita coisa boa no livro de vocês, então leiam lá a parte de Maquiavel, a parte de Hobbes. A leitura dele é muito boa, apesar de não trazer tantos exercícios, mas o texto é muito bem apresentado ali, o contexto da filosofia. Então leiam lá o livro de vocês, aí, sempre tiver um tempinho, vão lá, leiam sobre Maquiavel, leiam sobre os contratualistas de modo geral. É importante vocês fazerem essa leitura antes da aula, para na aula você já ter uma noção maior e até poder tirar mais essas questões de dúvidas, e depois aí a gente vai continuar exercitando aí com as fichas de exercício. Depois dos contratualistas a gente ainda vai ver também a política em Kant, para fechar essa questão da política e ética na modernidade, tá bom? Tiver alguma colocação? Beleza. Pronto. Qualquer colocação, fiquem à vontade. Caso não, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço a participação de vocês, né? Obrigado. E ainda hoje ou amanhã eu estou colocando a gravação da aula na plataforma, beleza? Abraço e uma boa semana a todos. Qualquer coisa estou à disposição. Tchau, professor. Tchau, tchau. Valeu.